Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na tela você tem aí o nosso portal, onde você pode acompanhar a nossa programação pela internet, www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail para interagir com a gente. Hoje nós estamos aqui com Fernando Brito, jornalista e editor do blog Tijolaço. Fernando, é uma satisfação enorme estar tendo aqui a oportunidade de entrevistá-lo. Eu é que agradeço o privilégio e também a companhia dos espectadores, que afinal de contas, como qualquer pessoa que trabalha com comunicação, vocês é que são a nossa razão de existir. Então, essa realidade política, como é que você está? Nós estamos aqui chegando aí ao 12º mês do governo Bolsonaro, né? Entramos em dezembro. Você, obviamente, acompanha diariamente isso pelo seu blog, faz esse trabalho importante de análise política. Como é que você, o que você traz aí de balanço aí dessa situação política no país? A primeira coisa que eu observo é que nós que somos mais velhos, nós somos do tempo que comprávamos em carnê, né? Aquela geladeira, a gente pegava aquele carnê de 36 meses, minha mãe comprava na Ducal. E a gente ia ficando feliz por quando o carnê ia ficando mais magrinho, as folhas iam diminuindo. Então, nesse caso, eu poderia dizer até que a melhor coisa no governo Bolsonaro é que já foi um quarto dele. Já pagamos 12 meses da prestação desse castigo, né, que foi dado ao povo brasileiro, e faltam 36. O problema é que esse governo pende tanto ao autoritarismo, tem tal chamado pela exceção, que a gente não sabe se esse carnê só vai ter mais 36 meses. Esse é o nosso medo maior, porque um governo onde o presidente, o filho do presidente, o ministro da Economia, vem a público para falar, recordai-vos do AI-5. Olha, francamente, se a gente não tinha, todo o direito agora tem de duvidar das convicções democráticas desse nosso governo. Mas isso não é grave somente porque nós tememos por uma perda de democracia formal, de garantias constitucionais. Isso é grave porque isso afeta, influi em dois setores que são de grande importância para a vida brasileira. Primeiro, os seres humanos, porque nós estamos na iminência de ser lançada uma política repressiva, uma política de extermínio que estão expressa nos projetos de garantia da lei e da ordem, de excludente de criminalidade, que o presidente da República anuncia. E o segundo, o do desmantelamento do patrimônio nacional, da dilapidação das nossas riquezas, as ambientais, as minerais. Agora mesmo, antes de vir para gravar essa entrevista, eu li na Folha de São Paulo que o ministro do Meio Ambiente fez uma reunião com uma dúzia de desmatadores da reserva extrativista Chico Mendes, em Chapuri, no Acre, e simplesmente, em acordo com eles, decidiu suspender toda a fiscalização do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, suspender, eliminar a fiscalização. Quer dizer, isso é impensável, gente. Nós estamos no século XXI. Agora, você disse que a coisa mais positiva de dezembro é que vai completar 12 meses e, portanto, um quarto do governo já aconteceu. Agora, como é que você analisa como as forças democráticas que defendem a democracia estão vivendo esse 12º mês para criar condições de que possa, depois dos outros 36 ou antes, mudar essa situação? Eu acho que, do ponto de vista orgânico, não existe. Não existe um movimento organizado, só mesmo na cabeça do cidadão Paulo Guedes, é que pode ter gente na rua chamando para transformar o Brasil no Chile. Não tem. Não tem, objetivamente não tem. Mas, ao mesmo tempo, você sente que acabou, ou está acabando, o império monolítico do ódio em que essa gente se assentou. É crescente o número de brasileiros que começa a perceber que o tamanho dessa loucura onde nós entramos é alguma coisa que nós não estamos dispostos a suportar. Quando massacram
uma dezena de jovens lá na favela de Paraisópolis, não há quem de nós, pelo menos os mais velhos, não imagine que um filho nosso, uma filha nossa poderia estar lá. E não adianta dizer, não tem que controlar, não. Quem cuidou de adolescentes sabe que eles vão. O meu filho mais velho, um belo dia me apareceu com um prego enfiado na orelha ali, de um outro piercing, não sei o quê. E eu vou fazer o quê? Ele continua sendo meu filho, e vai ser querido, e vai se meter nas madrugadas e nós vamos defender que a polícia extermine essas pessoas, que chegue nesses lugares de reunião de jovens pobres, e atire bombas de gás, atire rojões, atire spray de pimenta, comprima essa gente contra um canto de parede e faça ela subir uma por cima da outra até se matarem. Então, esse tipo de coisa, eu acho que a população está percebendo que a selvageria desse governo não era só teórica. Ele joga para dentro da sociedade um clima de agressividade, um clima de destemperança, um clima de desequilíbrio que é extremamente grave. Então eu acho que essas coisas vão acabar confluindo. Os movimentos populares, eles não são, como acham alguns intelectuais, coisas orgânicas, preparadas, planejadas. Não, eles seguem um fluxo semelhante ao de um rio. Se desloca lentamente, parece até que está parado, mas de repente aquelas águas tomam força, tomam velocidade e tornam-se absolutamente incontíveis. Então eu acho que pode ser que isso aconteça no Brasil, como aconteceu, aliás, na maioria dos nossos vizinhos. Quem diria, alguns meses atrás, que o Chile, por exemplo, a ilha de felicidade do neoliberalismo, se transformaria no inferno em que está transformado, onde o governo, mesmo com o apoio da grande maioria dos parlamentares, dos partidos convencionais, não consegue impor ou reimpor a tranquilidade na sociedade e enfrenta uma contestação inorgânica, partidária, mas extremamente expressiva da sociedade. Você falou da preocupação com a questão da democracia em si. Mas esse governo foi eleito num processo democrático, das eleições, etc. Não, a democracia formal não me causa medo perdê-la, não. Eu acho que o tempo hoje não é mais o tempo das ditaduras militares, não tem a menor viabilidade como tinha na época da Guerra Fria. Nos anos 60, 70, até início dos anos 80, aquela disputa ideológica polarizada no mundo entre Estados Unidos e União Soviética e o discurso do anticomunismo, eles de fato serviam como sustentáculo para a imposição de regimes autoritários de natureza militar. Mas eu acho que esse quadro não se coloca hoje. A ditadura que me incomoda hoje, a ditadura que me preocupa, que me assusta, é a ditadura que eu chamo policial-judicial. A que se desenvolve em cima de instrumentos que o próprio Estado criou, como também criou as Forças Armadas, destinado a protegê-los, mas que não tem aquele ranço autoritário, ou pelo menos a imagem autoritária que as Forças Armadas têm. Então, hoje eu me preocupo com esta ditadura, com a ditadura que faz que o nosso sistema judiciário, por exemplo, esteja batendo cabeça. Você tem um tribunal regional que se acha no direito de afrontar a Suprema Corte, ao ponto de um dos desembargadores que participou do julgamento do segundo grau do Lula ter dito, ao proferir o seu voto, que além de aumentar a pena e além de considerar culpado o ex-presidente, ele já se via na obrigação de, no próprio ato de votar pela sua pena, definir que ele deveria ser imediatamente preso, embora o Supremo Tribunal tivesse decidido o contrário. Mas quando o Supremo Tribunal mudasse, então já ficava decretada a prisão. O que é isso? O camarada afrontar uma decisão do Supremo Tribunal, olha, você me disse que não, mas eu vou deixar pronto aqui, porque eu sei que você vai dizer que sim. Mas então, você não acha que isso pode provocar da parte do Supremo uma reação nenhuma que chance. Vai fazer uma... Nenhuma chance. Acho que não? Nenhuma chance. Acho que houve um processo de abdução das nossas instituições político-judiciais, entendeu? E colocaram eles em algum aparelho em que a coluna dorsal e o cóccix viraram um material flexível, uma espécie de borracha.
eles se dobram. Eles se dobram a tudo. No próprio julgamento da segunda instância, sem que ninguém pedisse ou perguntasse, o senhor Dias Toffoli, que é o presidente da corte, muito solícito no final da sua intervenção, encerrando o julgamento, disse: então nós votamos contra a prisão de segunda instância, mas se a Câmara quiser mudar, se o Congresso quiser mudar, por favor, estejam livres, à vontade, etc. Como assim? Não é causa pétrea? Não, nem importa, ainda que não fosse, mas ainda que não fosse, quem é que decide uma coisa e chega para a pessoa que ele tem que impor essa decisão e diz assim: olha, eu decidi isso, mas se você não quiser isso, você vai lá e muda tal coisa, que aí eu decido o contrário. Isso não é maneira, isso não é forma de proceder uma autoridade que tem, acima de tudo, que ser respeitada pelo seu poder moral. O Supremo Tribunal Federal não tem batalhões e tropas para impor suas decisões, ele tem a sua moral, ele tem seu respeito institucional. Se ele perde isso, se ele abre mão disso, e também isso nas esferas institucionais do parlamento. Porque não adianta dizer: olha, nós somos contra o AI-5, nós somos contra o autoritarismo. Hoje mesmo o Rodrigo Maia disse: não, esse projeto para tirar as cotas de emprego dos deficientes físicos, enquanto eu estiver lá, não passará. Bom, tá bem, diz isso tudo. Mas na hora H, no essencial, na hora de votar as coisas que esse regime autoritário do Bolsonaro quer impor ao país através do Paulo Guedes, só tem mimimi. Só tem mimimi. Vão fazer anúncio, vídeo na televisão, louvando o centro, mas que centro é esse que se submete a uma política econômica que só tira da população, que só tira dos mais humildes, que tira dos aposentados, que tira até dos desempregados que passam a ter que pagar INSS? É possível? Eu, outro dia, estava numa conversa com o senador Saturnino Braga e disse: olha, não dá para a gente ser meio cruel, meio malvado, meio fascista, meio autoritário. Isso é uma coisa que não existe, é igual meia gravidez. Quem quiser se opor a um projeto de destruição das riquezas nacionais, de devastação do nosso meio ambiente, de submissão das camadas mais pobres da população, de retirada de direitos dos idosos e dos aposentados, quem quiser ajudar a vender o patrimônio brasileiro a preço de banana, assuma. Não diga que, não, eu sou contra o autoritarismo do governo Bolsonaro, mas apoio as suas medidas ditas econômicas, né, mas na verdade perversas e malvadas contra a população. Isso não é possível. Né? Não se trata de ser radical, não se trata de defender... Mas você não acha que existe uma diferenciação dos conservadores democratas e os conservadores não democratas? Ou não claro que existe. Porque claro que existe. Eu só quero que eles mostrem. Por exemplo, na época da ditadura, o governo Geisel tinha uma diferença com o governo Médici. O governo Geisel era uma composição ali militar e tal, que defendia, fez um plano nacional de desenvolvimento, chamou algumas pessoas que tinham uma preocupação nacional, que até continuaram na época da ditadura. Mas ali, Moacir, você tinha uma corporação, porque uma instituição eu estou atrás dizendo que esse debate que você está puxando é muito importante para compreensão das forças democráticas. Deixa eu te dizer, existia uma diferença fundamental. Você ali tinha uma corporação tradicionalíssima, né, com séculos de existência, com um corpo de ideias próprias, que era o Exército. E você tinha as disputas internas dentro daquela corporação. Agora não. Agora não. Agora você tem, se nós formos falar em matéria de Exército, você só tem algumas tropas de malucos. Então você não tem ali uma disputa ideológica interna. Vai dizer o quê? Que alguém... Nacionalistas não são... Não, parece que não perderam um pouco... Lamentavelmente, eu até gostaria muito que certos setores das nossas Forças Armadas fossem ainda nacionalistas, mas quando um exército sustenta a subida ao poder de um homem cujo um dos primeiros atos é bater continência à bandeira americana, entregar um pedaço do território brasileiro, a base de Alcântara, ao controle estrangeiro, eu realmente não posso admitir que exista o que a gente que mereça o nome de ala nacionalista
nas forças que estão no poder. Mas deixa eu te dizer só sobre as diferenças. O que teve de diferente ali, né? O Geisel, que ele era um homem muito austero, ele também atuou com esse certo radicalismo, porque quando ele enfrentou a oposição dentro do próprio exército, que havia ao seu projeto de, eu lembro da expressão, abertura lenta, gradual, porém... Sabe do episódio do ministro Frota, né? Estou falando disso, mas antes eu estou falando do slogan que seria, né, a abertura lenta, gradual, porém segura. Então, quando ele estabeleceu que esse era o caminho político do seu governo, da abertura lenta, gradual, porém segura, ele teve mão firme contra os que tentaram fazer voltar a ditadura. E entraram de maneiras muito drásticas, inclusive explodindo bombas por aí, aqui no OAB, que matou a dona Lida Monteiro, ou a do Rio Centro, que poderia ter sido uma desgraça de grandes proporções e, por sorte, acabou explodindo no colo dos facínoras que foram lá colocar aquele explosivo. Então, eu acho que é diferente. É diferente. E convenhamos, não é? Com todo o autoritarismo, com todos os crimes que cometeram no governo, os militares tinham um grau de seriedade, né, quando fizeram a sua ditadura, que nesse absolutamente não existe. Né? Isso é uma chacota. Isso é uma coisa que envergonha o Brasil diante do mundo. Tem um presidente que se presta a esse papel sabujo, que se presta em relação ao governo Trump, que está sucessivamente humilhando e depreciando o próprio Bolsonaro, que tem uma promiscuidade com essa história dos filhos mandarem no governo, um lunático feito esse Carluxo, agredindo a todo mundo, e esse Flávio Bolsonaro metido nas piores rachadinhas de gabinete, um negócio sujo, baixo, e esse arrogante desse Eduardo Bolsonaro, que, gente, vocês esqueceram, mas até 2 meses atrás esse camarada ia ser o nosso representante nos Estados Unidos. Eu acho até só que o único problema que ele ia resolver é o que infelizmente fez a senhora dele outro dia aí à internet para dizer que passava perrengue com os 33 mil reais que ganha por mês. Agora, Fernando, como é que você acha, então, você falou que do ponto de vista da oposição não existe uma articulação de frente organicamente constituída, mas que você sabe que conforme a pressão, né, das desigualdades vão aumentando, pode surgir uma oposição mais firme e um posicionamento do povo, etc. Mas do ponto de vista das forças mais conscientes, etc., tal, que defendem a democracia, como é que você acha que elas poderiam se contrapor a esse projeto que está em andamento? Mas eu acho que eu tenho essa origem brisolista que não me abandona, que eu acho que o líder, ele é uma emanação do povo. É o povo que forma o líder. O líder segue uma espécie de caminho que o povo impõe. Se você pensar na história do Brasil, por exemplo, o que tinha aquele estancieiro rico, conservador do interior, lá do final do Rio Grande do Sul, para se tornar nos anos 50, nos seus governos democráticos, uma expressão do desenvolvimento industrial do Brasil, uma expressão da inclusão das massas trabalhadoras urbanas no mundo, dos direitos e das garantias, uma expressão da afirmação do Brasil como nação que queria se desenvolver e se industrializar. Não tinha nada. Se você pudesse pensar, bom, quem será o cara que vai conduzir esse processo? O último que você iria procurar era um estancieiro lá do interior do Rio Grande do Sul. Não tinha lógica. Getúlio Dornelles Vargas. Não tinha lógica. O próprio Lula, o que ele é? O que fez ele se tornar o personagem político que ele se tornou? O fato dele, pelo menos durante 20 anos, de 78 a 98,
tem encarnado, desde líder sindical até candidato à presidência da República, tem encarnado um conjunto de esperanças da população. O povo é melhor que os seus líderes. Os líderes são, com deficiências, apenas a expressão do que aquele povo deseja. E vai ser assim de novo. O problema, quando se fala em se unir ou não se unir em torno do Lula, eu admito que as pessoas têm uma posição que quiserem ou que acharem bem entender ter sobre o Lula. Eu também tenho uma série de críticas. A questão não é essa. A questão é, até onde a nossa vista alcança, só existe uma pessoa, um elemento, capaz de simbolizar para o povo brasileiro esta mudança de realidades. Porque é ele que referencia uma época em que a população viveu esperanças de progresso. Inferiores às que eram possíveis? Sim, inferiores. Falhas em uma série de objetivos não alcançados? Sim. Deturpadas por uma série de experiências de casos de desvio de comportamento, de corrupção? Também. Mas ainda assim, aquilo que simbolizou a esperança do povo brasileiro e da afirmação do Brasil como um país que ia chegar à posição que deveria ter no mundo, pelo seu tamanho, pelas suas riquezas, pelo seu potencial. Então, não é uma questão de ser ou não lulista, é de saber quem, a cada momento, encarna as esperanças da população. Eu pergunto aos meus amigos que têm restrições a isso, se não valeriam, por exemplo, estas críticas que se faz ao Lula e outras mais, a Getúlio, a Jango. Mas também não restam dúvidas hoje, 40, 50 anos depois de passada a história, de que naquele tempo eles representavam um caminho para o Brasil, representavam uma opção para o Brasil. Apoiá-los não é uma subscrição das suas falhas, seus defeitos, suas misérias, suas limitações. Apoiá-los é fazer o povo brasileiro encontrar no que ele tem aquilo que representa o seu anseio, o seu desejo, a sua vontade de conquistar direitos. Agora, qual seria então o papel dessas forças que não são esse representante que incorpora as esperanças do povo em cada etapa histórica, das lideranças ou das pessoas que têm mais consciência e tal? Qual seria, onde é que você localizaria o papel delas para a gente encerrar aqui a nossa... O primeiro papel é dizer não. O primeiro papel é apontar o dedo e dizer, olha, não é jogando a polícia em cima das pessoas que se conquista a segurança pública. Não é vendendo as nossas reservas de petróleo que nós vamos conseguir autonomia econômica. Não é retirando o direito da população de se aposentar, não é retirando o direito da população de consumir, não é arrochando mais os cintos de quem já tem os cintos arrochados que o país vai progredir. Esse é o primeiro dever, o de se contrapor a essa agenda restritiva, violenta, agressiva, desumana que é imposta ao país. O segundo, eu creio que é devolver à política aquilo que tiraram da política, a respeitabilidade pública. Nós precisamos fazer com que a população volte a acreditar que a política não é um antro de sujeiras e imundícia. A política é um meio de se realizarem fins correspondentes aos desejos e anseios de cada camada da população. Sem política não haverá direitos, sem política não haverá salários, sem política não haverá aposentadorias, escolas, hospitais. Essas são as razões de ser da política. Tudo mais é aquilo que, lamentavelmente, a natureza humana tem. Mas, se nós quisermos abolir todos os riscos das nossas vidas, nós já vamos estar mortos, porque não vamos poder viver. E o tijolaço, como é que está? Pesado para carregar. A única coisa que eu sei fazer na vida, que é escrever. Mas feliz de ter 6 anos de publicação ininterrupta, de trabalho ininterrupto também, porque é feito sozinho, mas um pouco também a felicidade de você, diriam os poetas, viver de música.
Entendeu? O meu trabalho hoje é fazer o que eu sei fazer e que gosto de fazer. Comentar a vida brasileira, analisar o que se passa com o nosso país e tentar, nos limites da minha incompetência, da minha pequenez, apontar para as pessoas o que podem ser os caminhos da liberdade. Fernando Brito, muito obrigado. Você está aqui na TV Comunitária do Rio, no Canal 6, oferecendo aqui a sua contribuição e as suas análises. E eu que agradeço e faço um pouquinho de propaganda aqui. Para quem quiser nos acompanhar, www.tijolaco.net. Obrigado. E eu queria agradecer a você, a sua paciência e a sua audiência de mais um programa da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Na tela está aí o nosso telefone e e-mail para você opinar aqui sobre a entrevista com o Fernando ou qualquer outro assunto que lhe interessar. O nosso site, você pode acompanhar a programação da TV no seu celular, desde que você entre na internet e lá escreva www.tvcomunitariatudojunto.rio. Até um próximo núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.